Ora, irmãos, estamos em Filipenses, capítulo 2, mais uma vez, e vamos continuar ainda por algum tempo, certamente. E vamos ler, como é nosso hábito, neste caso, os primeiros 11 versículos, e o Tiago vai ler, se faz favor, esta porção das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que, também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Irmãos, antes de nós retomarmos os nossos pensamentos em Filipenses capítulo 2, e nós estamos sensivelmente no versículo 6, versículos 5 e 6, que é onde nós temos estado, e vamos continuar ainda hoje, pela graça de Deus, porque o assunto que temos estado a considerar é um assunto que requer um esclarecimento muito grande e forte, ainda que não sendo exaustivos. Eu creio que é muito importante deixarmos marcas claras acerca do que a Bíblia ensina sobre a questão da divindade, acerca de Deus. E a vida eterna é esta, disse Jesus um dia, que te conheçam. E conhecer a Deus é uma das coisas mais apaixonantes que nós temos na vida e que a Bíblia nos mostra. O apóstolo Paulo queria conhecer cada vez mais o Senhor, e eu lamento que muitos religiosos são ignorantes acerca de Deus. Não o conhecem, e não o conhecem porque, como disse o Senhor Jesus Cristo, errais não conhecendo as Escrituras. Porque é pelas Escrituras que podemos conhecer a Deus, e pela ignorância das Escrituras nós ignoramos a Deus. Porque Deus só se pode conhecer pelas Escrituras. Não há outra forma de nós conhecermos a Deus. Há pessoas que acham que Deus pode ser conhecido de muitas maneiras, de outras maneiras, mas são falsas maneiras, e de facto aquilo que elas podem supostamente conhecer é de tudo menos do Deus revelado nas Escrituras. Porque o Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro, está revelado na palavra de Deus, e é ali que nós podemos e devemos conhecê-lo. E como há tanto desconhecimento, e como há tanta asneira que se diz e pensa sobre Deus, daí esta importância. Particularmente porque aqui a passagem fala acerca do Senhor Jesus Cristo, que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E vimos que, apesar de ele ter tomado a forma humana na sua humilhação, ele nunca deixou de ser Deus, porque corporalmente, no seu corpo, depois de humilhado, habitava, como nós já vimos, toda a plenitude da divindade. E isto é muito importante, porque o Senhor Jesus Cristo não viu a sua divindade beliscada ou diminuída pelo facto de se ter feito homem. E já agora também convém aqui, e isto é profundo demais para o nosso entendimento até, mas convém aqui lembrar que quando Paulo, na carta aos Coríntios, fala da obra que Cristo fez na cruz do Calvário, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. É importante nós percebermos como é que Deus estava na cruz. E também é muito importante percebermos como é que a Bíblia diz que, como é que a Bíblia, por exemplo, fala no sangue de Deus. E portanto, se a Bíblia fala no sangue de Deus, quando Paulo falou em Atos dos Apóstolos com os anciãos em Éfeso e teve aquela conversa com eles, e já agora, já que toquei nisto, eu não queria ir por aqui, mas vim por aqui, já agora eu posso dizer aquilo que ele disse. Olhai por vós, disse Paulo aos anciãos em Éfeso, e por todo o rebanho sobre o qual, ou sobre que, o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Ora, se nós lemos aqui acerca do sangue de Deus, a minha pergunta é: de quem era este sangue? E para bom entendedor, meia palavra basta, era o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E este assunto é um assunto muito importante.
E na semana passada vimos particularmente a questão da Trindade na Bíblia. Como eu disse, tudo aquilo que temos estado a ver é um pouco pela rama, mas com alguma profundidade, porque isto é um assunto extenso, vasto. Nós só para estudarmos este assunto teríamos que despender muito tempo para o podermos analisar nas Escrituras, porque ele tem muitas vertentes, tem muitos versículos, tem muitas passagens. Este assunto é esmagador nas Escrituras, mas temos que tocar nele com alguma profundidade, e é o que nós temos feito. E na semana passada, uma das coisas que nós vimos sobre a questão da Trindade foi desmontarmos a ideia de que Deus, mesmo no conceito judaico, eu já nem falo das seitas atuais, como as chamadas testemunhas de Jeová, mas o próprio judaísmo, tão antigo como ele, a ideia de que têm os judeus hoje em dia, de que Deus é apenas uma pessoa, é uma falsa ideia. E isto mesmo visto nas Escrituras dos próprios judeus, que são as Escrituras do Velho Testamento, como nós vimos na semana passada. Bem, mas eu queria fazer aqui um parênteses, como eu estava a dizer no princípio, e eu gostava de fazer aqui um pequeno reparo, que é o seguinte. As investidas, deixai-me dizer mesmo assim, satânicas, sobre as verdades de Deus não param. E eu já tive a ocasião de fazer referência a isto diversas vezes, não aqui no estudo bíblico, penso eu, mas tenho feito noutras situações, aqui na igreja, referências a isto, e essas investidas têm muito a ver com o rumo que nós estamos a ver, a cristandade tomar longe da verdade das Escrituras. Já fizemos referência a alguns aspectos, nomeadamente a questão do homossexualismo. Há uma grande investida da parte das forças diabólicas para querer branquear o homossexualismo, para querer justificar o homossexualismo usando a Bíblia. Note-se, estamos a falar de usando a Bíblia. Parece incrível, mas é verdade. Parece incrível, mas é verdade. Usam a própria Bíblia para querer provar aquilo que há uns anos atrás seria inimaginável que alguém pudesse pensar. E estamos a falar de indivíduos e de indivíduas que se dizem cristãos. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. Mas deixai-me dizer que não nos devemos surpreender, parece impossível, mas é verdade, dizia eu, mas não nos devemos surpreender, porque afinal Satanás, desde o princípio, tem utilizado esse estratagema. Satanás, quando atacou Adão e Eva no Jardim do Éden, atacou exatamente na palavra de Deus. Foi assim que Deus disse. E quando citou a palavra de Deus, citou-a mal. Porque quando ele cita o que Deus disse a Adão e Eva, ele cita erradamente. Porque ele cita a palavra, parte dela, acrescentando à palavra. Aliás, nós vemos naquele cenário do Jardim do Éden, vemos um pouco de tudo. Vemos a palavra de Deus ser acrescentada, vemos a palavra de Deus ser mutilada, ser modificada, nós vemos um pouco de tudo ali. Mas neste caso vertente, e no que diz respeito a Satanás, Satanás disse, Deus disse, por outras palavras, que não poderás comer do fruto daquela árvore, nem nele tocar. Ora, Deus não disse que não podiam tocar. Deus disse que não podiam comer do fruto, mas Deus nunca disse que não podiam tocar no fruto. O tocar no fruto não estava vedado. Mas é curioso vermos como é que Satanás usa a Bíblia torcendo-a para conseguir os seus objetivos. E é disto que nós estamos a falar. De indivíduos que pegam na Bíblia torcendo-a para querer mostrar que o branco é preto. E para querer mostrar que o preto é branco. Para querer mostrar que o erro é verdade, ou a mentira é verdade, e para mostrar que a verdade é mentira. E isto não se aplica apenas na questão do homossexualismo, mas aplica-se também noutras questões, como a questão das mulheres e do ministério das mulheres nas igrejas. Cada vez mais há uma forte corrente na chamada cristandade para querer modificar aquilo que nunca foi assim, nem na história, que é atribuir à mulher um papel que Deus nunca lhe reservou.
E cada vez mais nós vemos, quer no Facebook, quer em outros meios, na internet, de outras maneiras, vemos um forte vendaval, uma forte corrente, no sentido de, para apanhar os incautos, naturalmente só embarca nisto quem é incauto, só embarca nisto quem ignora a verdade das Escrituras, para querer mostrar que afinal até está correto uma mulher poder ser pregadora, que até está correto uma mulher ser pastora, ou ser bispa, ou ser apóstola. Se a palavra existe, é que a palavra apóstola não existe. A palavra apóstola não existe. Só existe mesmo a palavra apóstolo. Porque não há mulheres apóstolas. E, portanto, é disto que nós estamos a falar. E outras coisas mais que eu gostava de chamar a vossa atenção. A última que eu ouvi, que é incrível, é quererem vir dizer, olhem, um dos últimos argumentos que eu ouvi para justificar as mulheres terem o papel que Deus não lhes deu. Primeiro, o papel que Deus deu à mulher foi claramente o papel de sujeição. Está claro na Bíblia. Não há como escamotear, não há como dar a volta. Está escrito, preto no branco, em letra de forma, por diversas vezes. O lugar da mulher, lugar de sujeição. Desde o jardim do Éden. O lugar do homem é o lugar da autoridade. Liderança pertence ao homem. A mulher é coadjutora, preciosa coadjutora. Complementam-se, é verdade. Mas quem tem o papel da liderança é o homem, quem tem o lugar da autoridade é o homem, quem tem o lugar de sujeição é a mulher. Isto é claríssimo na Bíblia. O argumento que utilizam é incrível, é este. Depois da queda, por causa do pecado, por causa da queda, é que o homem ganhou o papel que tinha, mas não foi assim quando Deus os criou. Não foi assim quando Deus os criou. Quando o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, na carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala acerca do papel da mulher na igreja, quer na primeira a Timóteo, quer no capítulo 2, quer na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz claramente isto. E notem bem, isto é antes da queda. Quando ele diz que a mulher não pode ensinar, quando ele diz que a mulher deve estar sujeita, quando ele diz que a mulher deve cobrir a cabeça, e que o homem não deve ter a cabeça coberta. Quando o apóstolo ensina isto, o apóstolo diz claramente porquê. E entre as várias razões, porque são várias que eu agora não vou aqui enumerar, ele cita duas muito importantes. Porque primeiro foi criado o homem e depois foi criada a mulher. Ninguém pode escamotear isto. Quem foi criado primeiro foi o homem, não foi a mulher. E a mulher foi criada depois do homem. Ponto número 1. É um argumento para a liderança do homem e para o papel da autoridade que ele tem. Porque ele foi criado primeiro. Segundo grande argumento do apóstolo. Ela foi criada por causa dele. Não foi ele que foi criado por causa dela. Que isto fique muito claro. Está escrito letra de forma na Bíblia. A mulher foi criada por causa do homem. Não foi o homem que foi criado por causa da mulher. Nem foram criados um por causa um do outro. Não estão em paralelismo nesta matéria. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Já tive ocasião de dizê-lo muitas vezes. Quero dizer com isto que o homem é superior à mulher? Não foi isso que eu disse. Não é isso que a Bíblia diz. Isto não é uma questão de superioridade nem de inferioridade. É uma questão de ordem. E a ordem que Deus estabeleceu. E para que as coisas funcionem com ordem, e por isso é que o mundo está num estado de desordem, que não há quem ponha a mão nisto, e por isso é que as famílias estão destruídas, e por isso é que a sociedade está destruída, e por isso é que está tudo desequilibrado, por isso é que isto está completamente no caos. É porque o homem deixou de ocupar o lugar que Deus lhe destinou, e a mulher deixou de ocupar o lugar que Deus lhe destinou. Queridos irmãos, não é verdade que foi por causa do pecado ter entrado que esta situação de liderança passou para o homem e a situação de sujeição passou para a mulher. Não. Foi logo à partida, na criação do homem e da mulher, Deus diz claramente que o homem tem o papel da autoridade desde que foi criado. Porque ele foi criado primeiro e depois foi criada Eva. E porque ela foi criada por causa dele, não foi ele que foi criado por causa dela. Já agora vamos ler as passagens para vocês verem que eu não estou aqui a inventar. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. E eu tinha que dizer isto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Vocês desculpem a minha voz, mas estou um bocado afetado e constipado. 1 Timóteo, capítulo 2. Isto hoje é que eu vou ter mesmo que beber água. 1 Timóteo, capítulo 2.
E diz assim a Bíblia. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porquê? A grande questão é, porquê? Porque primeiro foi formado Adão, depois foi Eva. Portanto, a razão é antes da queda. É uma razão de criação. Porque primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva. Outra passagem que tem a ver com a autoridade e sujeição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Isto, evidentemente, só estou a dar um pequeno lamiré sobre esta matéria, que esta matéria é mais vasta do que aquilo que eu estou a tocar aqui, mas eu não queria deixar de tocar neste assunto. Primeira carta aos Coríntios, porque eu sei que como eu, muitos como eu, também vão à internet como eu, e lá na internet como eu, leem aquilo que eu também leio. Acerca destas barbaridades que se dizem, e quem não tiver cuidado e quem não estiver atento, pode beber aquilo como sendo verdade, sendo aquilo completamente mentira. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, diz assim o apóstolo. Diz ele assim, versículo 7, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Era bom que se dedicassem a estudar isto, os que dizem asneiras e que não sabem o que dizem, que se tentassem perceber o que é que significa ser a glória do homem, que é o que elas são, ou devem ser, e o que é que significa os homens serem a glória de Deus, que é o que eles são, e eles devem ser. E porque a razão é que o véu existe aqui ou não existe aqui. Porque é que eles não se podem tapar porque são a glória de Deus? Porque a glória de Deus não é para estar coberta. E porque é que elas se devem tapar? Porque elas são a glória do homem que deve estar tapada e não deve estar revelada. Versículo 8. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. E é disto que estamos a falar. As razões da sujeição, as razões da autoridade, as razões de papéis definidos diferentemente. Porque é que é definido um papel para o homem, como está aqui claramente revelado nesta passagem. Escusam de vir aqui a tentar lançar areia para os olhos de quem vê. Porque isso só funciona para quem é cego. Porque para quem vê, lançar areia para os olhos não funciona. Porque aquilo que tentam procurar desmistificar, ou que procuram diluir, nomeadamente dizendo que a questão do véu aqui, o cabelo é que é o véu e não sei o quê, e esteve aqui o apóstolo a gastar tanto latim, neste caso esteve a gastar tanto grego, durante tantos versículos, para chegar ao fim e dizer que o cabelo é que é o véu, e que, portanto, o véu que ele estava a falar era cabelo. Estamos a brincar, não? Só podemos estar a brincar. De certeza que ninguém a sério pode levar isto a sério. Aliás, eu recomendo que vocês leiam o que eu escrevi, que está publicado no site da igreja sobre essa matéria, a explicação detalhada, versículo a versículo, desta passagem. O apóstolo mostra claramente dois papéis diferentes na igreja. Um papel para o homem, dois comportamentos diferentes, duas atitudes diferentes. E a razão que ele dá para essa situação, ele diz aqui, porque o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. São os argumentos que ele utiliza. E como eu estava a dizer há pouco, e convém aqui também salvaguardar, e evidentemente isto não tem nada a ver com superioridade nem com inferioridade. Só faltaria. Porque então eu ia encontrar o Jorge Sampaio e o Ramalhianos aí na rua, que foram presidentes da República, e não lhes devo nenhuma sujeição neste momento, mas todos nós já lhe devemos sujeição enquanto presidentes que foram. Mas tendo deixado de ser presidentes, já não temos que lhes ser sujeitos em nada. Como autoridades que já não são. No papel que tinham. Por isso, queridos irmãos, nós, para que tenhamos ordem numa nação, temos autoridades. E temos pessoas sujeitas. Curiosamente, eu tenho que estar sujeito a algumas pessoas que estão acima de mim, como há pessoas que estão abaixo de mim. Mas este abaixo e acima não é de superioridade nem de inferioridade.
É questão de ordem. Como há pessoas que estão abaixo de mim, que me devem sujeição. E eu estou em autoridade, e sou autoridade em relação a elas. Mas também tenho autoridade acima de mim. E quero que vocês saibam que os homens também têm autoridade acima deles. Não pensem os homens que são a autoridade suprema, que não são. Têm autoridade acima deles. Eles também estão em sujeição em relação à autoridade que está acima deles, que é Cristo. E já agora também para as mulheres, deixar-me dizer-vos que vocês também têm alguém que vos deve sujeição abaixo de vós, que são os vossos filhos, que devem estar sujeitos aos pais, ao pai e à mãe. Este assunto é um assunto muito importante, é mais importante que aquilo que vocês pensam. Mas, atenção, a sociedade está-se a desmoronar, a igreja está-se a desmoronar. Qualquer semelhança entre aquilo que chamam a igreja hoje em dia, como nós vemos por aí, e a verdadeira igreja que está descrita na Bíblia, nem coincidência é, porque não coincide. Nem aparência tem de igual, porque nem aparência tem. Até a aparência é diferente. Eu tenho que dizer isto. Ainda hoje estava lá no hospital e a apanhar aquelas secas valentes ao hospital e disse assim, mas graças a Deus pelas novas tecnologias. E eu aproveitei o facto para escrever. Escrevi um pouco acerca disto. Não sei se vou publicar ou não, mas que eu escrevi. Aproveitei o tempo. Mas mais do que eu escrever, eu queria dizer isto. Bem, voltando à nossa passagem. 1 Coríntios Filipenses, capítulo 2. Depois deste parênteses que me parece importante, eu não estou muito preocupado, como eu já disse várias vezes, não estou muito preocupado com o tempo, ser exagerado ou menos exagerado em relação ao estudo que estamos a fazer. Se demoramos um mês ou se demoramos 5 anos, não estou preocupado com isso. Eu quero que a gente estude em condições e que as coisas que temos que aprender saiam na hora, conforme as necessidades. E era importante referir este aspecto, embora não estando ligado àquilo que estamos a estudar aqui na Carta aos Filipenses. Mas no capítulo 2 e sobre a questão da divindade. Como eu tive a ocasião de dizer, os próprios judeus, e foi assim que terminamos na semana passada, os próprios judeus não sabiam e não sabem, infelizmente, conhecem pouco a Deus, conhecem mal e não sabem que Deus é uniplural e que, portanto, existem 3 pessoas na divindade, que é o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Falamos sobre isso, não vou repisar, mas agora o que me parece importante nós referirmos é determos no Senhor Jesus Cristo, concretamente. Mas eu, antes de falar no Senhor Jesus Cristo, concretamente, eu tinha que falar sobre a questão de Deus, trino. E que na triunidade de Deus, ou na trindade de Deus, nós vemos lá o Senhor Jesus Cristo. Ele é uma das pessoas da divindade. Mas vamos ver como de facto é esmagador na Bíblia, embora não vamos ver tudo, como é óbvio, mas vamos ver alguma coisa, como é que a Bíblia fala da divindade do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, depois de nós já termos visto aqui na nossa passagem, em Filipenses capítulo 2, como o facto de nós lermos aqui que o Senhor Jesus Cristo é dito... onde é que está isso? Já não sei onde é que apontei isso. Apontei isso noutro papel que não tenho aqui neste momento, mas não faz mal. Mas vocês certamente que se recordarão que quando nós lemos aqui que todo joelho se dobrará perante o Senhor, no versículo 10, nós vemos que lemos exatamente acerca disto relativamente a Jeová no Velho Testamento. E o Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo que aqui está. É a mesma pessoa a quem todo joelho se vai dobrar. Como aquilo foi dito, então não vou agora estar preocupado com isso. O que eu quero dizer é que passagens assim, temos muitas delas na Bíblia. Nós temos uma série de passagens na Bíblia em que nós vemos dizer-se coisas de Jeová que são ditas exatamente acerca do Senhor Jesus Cristo. Vou citar apenas 2 ou 3 para vocês poderem reparar. Primeira passagem. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10... Bem, antes de 1 Coríntios, capítulo 10, eu peço-vos para vocês lerem o capítulo 14 do livro de Números.
Livro de Números, capítulo 14. Nós que conhecemos alguma coisa das Escrituras no Velho Testamento e da história do povo de Israel aqui no Velho Testamento, no tempo de Moisés, particularmente, isto que nós vamos ler, certamente que não é novidade para nós, mas vamos recordar aquilo que temos aqui no capítulo 14 do livro de Números e no versículo 22. E no capítulo de Números, no capítulo 14 do livro de Números, no versículo 22, nós lemos assim: E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz. O que é que nós lemos aqui? Que este povo tentou o Senhor várias vezes. Quem é que está aqui a falar? Jeová. Em todo o contexto desta passagem, o Senhor Jeová está a falar e está a dizer que este povo me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz. E nós conhecemos a história e sabemos bem como é que eles tentaram o Senhor. Bem, outra passagem que eu quero que vocês leiam está no capítulo 21 do mesmo livro e nos versículos 5 e 6. Perdão. Números capítulo 21, versículos 5 e 6, que diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Estão a ver isto? Estão a ver o cenário? Tentarem o Senhor, tentarem Jeová, e o Senhor mandou aquela praga das serpentes e matou, como nós lemos aqui no versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pois bem, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, e nós devemos registar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, lemos assim. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, diz Paulo. E está a falar aos crentes de Corinto, aos membros do corpo de Cristo. Diz ele assim: não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram. Tentaram a quem? A quem é que eles tentaram? A Cristo. Quem era Jeová lá atrás? Eles não tentaram Jeová? Quem era ele? Era Cristo. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Estão a ver? Dúvidas? Acho que não há dúvidas. Pois não? Eles tentaram. E tentaram Jeová. Quem era Jeová? Diz Paulo que Jeová é o Senhor Jesus Cristo. Outra passagem. Hebreus capítulo 1. Carta aos Hebreus, ao fim do Novo Testamento, assim chamado. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Na semana passada nós fizemos aqui a referência ao versículo 8, quando é dito aqui que o pai diz ao filho: ó Deus, o pai chama Deus ao filho. Ó Deus, versículo 8. Mas nós já falamos sobre isso, mas no versículo 9 e no versículo 10, perdão, no versículo 10 e 11, lemos assim. E tomem bem atenção, porque isto é muito importante. Não podemos perder de vista o contexto. Portanto, é melhor irmos versículo 6. Outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quem é que diz? Deus Pai. Porquê? O versículo 5 diz assim: a qual dos anjos disse jamais? O Pai. Tu és meu filho. Quem é que está a falar? O Pai. Deus Filho. O Deus Pai está a falar de Deus Filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, o Deus Pai diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E o versículo 7 diz: e quanto aos anjos diz, quem é que diz? O Pai diz. E quando chega ao versículo 28, quando chegamos ao versículo 8, o Pai diz: mas do Filho, o Pai diz: ó Deus. Lembram-se? E continuamos.
Quando chegamos ao versículo 10, lemos assim. Ou seja, e ele também diz, o pai também diz do filho, tu, Senhor, notem bem, sabem o que é que o pai diz do filho? Chama-lhe Senhor. Ouçam bem. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás e todos eles como roupa envelhecerão. Quem é que está a falar? O pai. Está a falar a quem? Ao filho. O que é que ele diz ao filho? Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás e todos eles como roupa envelhecerão. Será que lá no Velho Testamento há alguma coisa que a gente possa ler acerca disto? Claro que há. Então vamos ler o que é que nós lemos no Salmo 102. Salmo 102. E no Salmo 102, então ficamos sem dúvida nenhuma de quem é o Senhor Jesus Cristo. Neste contexto. Aliás, nós não temos dúvidas, não é? Mas é importante que vocês registrem estas passagens, conheçam estas verdades e firmem-se nelas. Salmo 102, versículos 24 em primeiro lugar. Lemos assim. Temos aqui aquilo que alguém resolveu chamar neste salmo a oração do aflito. E lemos assim no salmo, portanto, 102, nos versículos, 3 versículos, 24, 25 e 26. Dizia eu, versículo 24. Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra. Estão a comparar com aquela passagem de Hebreus? Quem é que fundou a terra? O pai a dizer ao filho, que foi eu. Tu fundaste a terra. Reparem, queria chamar a vossa atenção para o seguinte. Perdão, versículo 24. E eu dizia, Deus meu. Sabem quem ele é? Deus meu. Já agora um pequeno pormenor. Não é pequeno pormenor nenhum. Só quero chamar a vossa atenção para isto. Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos já alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade, ó Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Versículo 26. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão, como roupa os mudarão e ficarão mudados. É exatamente o que nós temos em Hebreus no capítulo 1. Vejam isso depois se quiserem com mais calma. Comparem bem ambas as passagens e vejam como se referem à mesma pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, neste caso aqui, é claramente chamado Deus. Outra passagem, só mais uma, nesta relação. Efésios, capítulo 4. Perdão. Na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, nós lemos assim. Efésios, capítulo 4. E vamos ler 2 versículos. Perdão. Eu hoje vou dizer perdão várias vezes. Que se calhar o que a gente precisa de fazer mais vezes é pedir perdão. Capítulo 4 da Carta aos Efésios, versículos 8 e 9. Versículo 7 primeiro. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, para que ninguém tenha dúvidas que se refere acerca dele. Ora isto, ele subiu. O que é que se quer dizer? Refere-se a quem? Que é isto? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Quem é Ele? O Senhor Jesus Cristo. Certo? Ninguém tem dúvidas acerca disso. Pois bem, vamos ler no livro dos Salmos, no Salmo 68, de onde esta passagem é citada e é aplicada claramente como uma luva ao Senhor Jesus Cristo. No Salmo 68, nós lemos assim.
O salmista, quando está aqui a escrever o Salmo 68, fala das obras de Deus. E sabem, é uma coisa curiosa que convém aqui referir. A palavra Deus aqui no Velho Testamento, no Salmo 68, onde nós já vamos ler, é a palavra hebraica Elohim, que é a tal palavra uniplural. Curiosamente, ela é aplicada ao Senhor Jesus Cristo. E já agora, ela é muito específica. Sabe, quando na Bíblia nós lemos aqui no Velho Testamento Senhor Deus, estamos a falar de Jeová Elohim. Tomem atenção. Quando nós lemos na língua portuguesa Senhor Deus, no original, Senhor é Jeová, que foi traduzida esta palavra por Senhor no Velho Testamento, na nossa versão. A palavra Jeová está lá. Ele é chamado Jeová Elohim. Portanto, vamos ler a passagem que é para vocês verem claramente. Versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Tomem atenção. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. É isto que Paulo cita aplicando ao Senhor Jesus Cristo. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus, ou seja, para que Jeová Elohim, ou seja, das pessoas da divindade, das pessoas de Deus, das pessoas de Elohim, Jeová habitasse entre eles. Jesus é claramente referido como Jeová Elohim nesta passagem. Muito bem. Gostava agora de mostrar mais algumas passagens. A hora vai um bocado adiantada e eu hoje ia se calhar fazer uma coisa, porque eu também não estou em muito boas condições físicas, e se calhar ia parar aqui hoje. E é para vos dar um bocado de folga, porque vocês andam muito cansados. Não é que temos tido alguns estudos um bocado alongados, e agora continuava, mas continuamos para a semana, se Deus quiser, mas para já ficamos por aqui. Estudemos mais as Escrituras, conheçamos mais o nosso Deus, saibamos quem é o Senhor Jesus Cristo, e não tenhamos dúvidas, mas temos que o conhecer na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.